Então, hoje começamos nossa aula do dia 26/8 de Bioquímica. A aula é bem rapidinha, tá? Boa parte da explicação está nos vídeos. E aí, se vocês tiverem dúvidas depois de assistir os vídeos, né, eu peço que vocês escrevam nos comentários da turma, para que a gente possa amanhã, né, fazer da devolutiva, tá? Então, a aula amanhã, ela pode ser no Meet, ou, né, se vocês não tiverem dúvida, eu já posto, né, a outra atividade. Então, vai depender de se vocês de hoje para amanhã, né, postarem alguma coisa, se necessitam de aula no Meet. Então, vai ficar a cargo de vocês, né, justamente porque fica muito tarde, né, eu vou ter que ficar acordado porque eu tenho que postar, mas vocês, né, daí vocês veem aí se vai ser necessário ou não. Então, basicamente, nós vamos falar aqui, né, do fracionamento das proteínas do leite, né, então, uma proteína muito famosa, muito utilizada aí, né, na indústria é a caseína do leite. A caseína do leite é uma proteína que ela vai dar a consistência do leite e, né, basicamente, vocês conhecem a caseína muito mais na forma de queijo, né? Então, a caseína ela é interessante para demonstrar, né, um conceito chamado ponto isoelétrico, tá? Mas antes de falar do ponto isoelétrico, né, vamos falar um pouquinho do leite aqui. Então, o leite, né, ele vai conter 3 proteínas importantes, né, a caseína, a lactoalbumina e a lactoglobulina, né? E todas essas 3 proteínas, né, têm alto teor de aminoácidos, como diz aqui no texto, né, e basicamente 85% das proteínas totais no leite bovino é caseína, e no ser humano 40%, né, do leite humano é de caseína, né. Nesse sentido, né, vejam só, qual que é a função da caseína, né? A caseína ela tem função de ligar cálcio, né? Então, basicamente, ela segura o cálcio, né? Ela vai formar partículas, né, que vão se agregar e vai criar, então, uma emulsão em que nós vamos ter aí, basicamente, o leite rico em cálcio, rico em outros sais minerais, né? E tudo isso, né, seguro por causa dessa caseína. Então, basicamente, né, a função da caseína é essa, tá? E, né, quando a gente altera, por exemplo, o pH do leite, né, você vai ter aí uma desestabilização da caseína, e isso faz com que ela perca o chamado ponto isoelétrico. Esse ponto isoelétrico, basicamente, é o ponto em que ela vai ter a interação, né, proteína-proteína equilibrada, né, impedindo que a solução precipite. Alguém aí está com áudio? Se puder desligar, por favor. Obrigado. Então, nesse sentido, né, o que é esse ponto isoelétrico? Vamos ir lá agora. Só um pouquinho, porque é muito ruim esse computador aqui. Então, aqui no ponto isoelétrico, né, está ligado à solubilidade. Então, o que nós vamos ter? Vamos ter a soma de cargas positivas e negativas, né, do meio com a proteína. Se, né, essas cargas forem iguais, né, as cargas da proteína forem opostas e iguais às do meio, você vai ter a solubilidade acontecendo, como no leite, né,
comumente como nós vimos, né? Ali quando a gente compra leite. Agora, se você, por exemplo, coloca vinagre, você muda o pH, e mudar o pH faz com que, né, você diminua esse pH, então você adiciona aí íons positivos. Adicionando íons positivos, esses íons positivos vão se ligar à caseína e vão tornar ela isolada do meio, fazendo com que ela precipite, né, o que a gente chama aí popularmente de talhar o leite, né? Então o leite vai coagular, né? E a formação dos coágulos, basicamente, é o queijo, né? Então o queijo vai ser tanto a colocação, a retirada, né, da caseína, como de outras proteínas que estejam nesse leite. E aí vamos ter vários tipos de queijo, porque nós vamos ter vários tipos de processos de produção de leite, né? Então, se um leite tem mais gordura, se ele tem menos gordura, basicamente isso é dado, né, pelo método que você trata esse leite, e aí vai ter um vídeo, né, que vocês, eu peço que vocês assistam, né, nesse vídeo que está lá no Cleson já, é um vídeo de um youtuber, né, que se chama-se Mohamed, né, ele foi participante de um dos Masterchef, e aí ele visita uma fábrica de queijo, tá? E aí ele vai explicar alguns processos, né, de fabricação de queijo. Claro que não é o nosso foco aqui produzir queijo, né? Produção de queijo vocês vão ver na disciplina de agroindústria, tá? Mas, né, basicamente aqui na bioquímica vocês vão vendo, né, as aplicações, né, dos conceitos bioquímicos na produção industrial, tá? Então, basicamente, né, o que eu tinha mais ou menos para falar é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, né, então, isso aqui está na apostila, ali na página 21, certo? Na folha 21, você vai ter aí a explicação mais detalhada, né, do ponto isoelétrico, mas o que nos importa aqui é saber que existe esse equilíbrio entre número de cargas positivas e negativas, né? Então, como as forças de repulsão são mínimas, as moléculas da proteína vão interagir, né, com o restante das moléculas, né, que existe na água. E, né, existe um vídeo lá que a gente vai vocês vão ver como que é feita a extração da caseína de forma bioquímica. E aqui é bem parecido com o que está aqui na apostila, tá? Então, né, no vídeo, basicamente, vai ser utilizado leite bovino, um meio ácido, aqui no caso ácido clorídrico, né, ele lá não usa ácido clorídrico, ele usa ácido acético, tá? Mas, né, existem vários reagentes aqui que vão criar esse desequilíbrio, né, isoelétrico, né, no leite. E aqui estão os procedimentos, basicamente, né, como esse procedimento é feito. Vocês vão ver que é um pouquinho diferente com o que ele faz, mas essa diferença é apenas dos equipamentos que estão sendo utilizados, mas o procedimento, o processo, ele é igual, né? Então, aqui está a precipitação da caseína, né, os processos de como vocês fariam no laboratório, tá? Bom, e eu já publiquei aí, né, uma atividade que é um exercício que fecha o conteúdo de proteínas, né? Então, nesse exercício você vai explicar a correlação entre a solubilidade de uma proteína e o seu ponto isoelétrico, tá? Então, é para utilizar as suas palavras, escrever da forma que você entendeu. Então, você vai, né, a partir da minha explicação, mais o que está aqui no texto, mais o vídeo, né, vocês vão dar uma explicação do que vocês entenderam sobre, né, a relação entre solubilidade e o ponto isoelétrico, né? Esse exercício está lá e a gente fecha daí o conteúdo de proteínas e amanhã, basicamente, eu vou já estar adiantando a publicação da atividade de recuperação, então vocês vão ver lá quanto vocês tiraram, né, durante a semana,
essa atividade de recuperação eu vou deixá-la para ser corrigida daqui 2 semanas, então não se preocupem, né, se vocês não conseguirem responder, tá? Então vou deixar para 2 semanas. A atividade de normal aqui da caseína é até semana que vem, e a recuperação é daqui 2 semanas, certo? Então, basicamente, né, nós temos isso, e, né, vamos aqui mostrar para vocês, né, então, vocês vão fazer nessa ordem aqui. Então, aqui, então, é a precipitação da caseína, tá? A aula de hoje. Então, vocês vão primeiro, né, dar uma lida ali no texto, vão assistir este vídeo aqui, tá? A partir deste vídeo, vocês depois vão assistir esse aqui, né, como se faz queijo, né, vai ter uma explicação ali, e é interessante que vocês assistam esse vídeo, é um vídeo, né, ele é um vídeo feito para pessoas leigas, né, mas é bom que vocês tentem compreender, né, bioquimicamente, traduzir na forma científica o que está se falando nesse vídeo aqui, tá? Qualquer dúvida, daí vocês coloquem aqui nos comentários, né, as dúvidas que vocês vão ter, tanto de um vídeo quanto do outro, né, para a gente saber e responder amanhã aí, né, na aula de bioquímica, tá? Que será no Meet, tá? Caso seja muito necessário. Se não for, eu vejo de gravar o vídeo com as explicações, né? E vocês daí acessam depois. Alguém tem alguma dúvida? Aqui, então, a atividade. Então, vou mostrar aqui a atividade para vocês. Então, nas atividades, então, aqui o ponto isoelétrico e solubilidade, tá? Então, é uma pergunta só, tá? Então, vale um ponto, tá? E aí, vocês respondem e a gente vai poder dar prosseguimento, como nós já vimos aqui também, né? Uma das coisas que eu vou passar aqui para vocês, né? Nós tínhamos visto, né, o nosso conteúdo, então terminamos aqui a parte de proteínas, deixa eu achar aqui, tá lá no começo, achei. Então, né, 3 pontos, já foram os 3 pontos, tá? Agora nós vamos começar daí as enzimas na semana que vem, tá? Já vamos daí começar também a dar atividades, e depois lipídios, tá? Extração de lipídios da soja, caracterização de lipídios, e fechamos o bimestre. Alguma dúvida? Vocês querem alguma coisa a mais? Não, professor. Tranquilos? Ficou bem claro, né? Tá, ó, Tranquilo, professor. não fiquem acanhados, porque a gente sabe que online assim é mais difícil, né, de tirar dúvidas. Então, vejam aí, se tiverem dúvidas, né, escrevam no mural as dúvidas, porque às vezes, eu tenho uma dúvida, eu vou perguntar depois. Aí não pergunta, aí esquece, né, façam do mural esse local onde vocês vão colocando as dúvidas, e eu posso ir preparando as aulas direcionado a esse mural, né? Por enquanto ele está bem fácil, né? São conteúdos mais fáceis, né? Mas o segundo bimestre ele é um pouquinho mais complicadinho, assim, tá? Então, vejam aí, se tiverem qualquer dúvida, né? Coloquem, não deixem para depois, né? A gente tem aula hoje e amanhã, então é sempre bem interessante que vocês tenham essas dúvidas e já escrevam no mural, não esqueçam, tá? Porque senão vocês esquecem a dúvida e depois vai fazer a atividade e não lembrou que tinha dúvida. Então, sem dúvidas? Tudo bem, aham. Então, estou escrevendo aqui no chat a chamada, tá? Vocês só escrevam presente, tá? E aí, nessa semana, durante a semana e semana que vem, eu já vou digitando as notas, tá? Dessas 3 atividades, para vocês já irem conferindo no RCO. E aí, quem respondeu,
né? Se não tiver mais dúvidas, pode sair. Então, até amanhã ou até semana que vem. Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa Obrigada. noite. Boa noite. Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite.